A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos amigos, telespectadores do nosso programa Semeando para a Vida Eterna. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, trazendo a palavra de Deus, uma oração. E nós estamos aí então entrando no período das festas natalinas, né? Graças a Deus por esse momento, mas já também percebendo como o ano correu, né? Foi muito rápido. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui, por Ele nos trazer até aqui, e nós vamos falar um pouco sobre o amor de Deus hoje, revelado em Jesus, que é o motivo do Natal, né? Não é o Papai Noel, né? O motivo do Natal é o nascimento de Jesus. Então nós vamos fazer uma oração, pedindo a bênção dEle, agradecendo já aos nossos patrocinadores, na Clínica Vida Nossa, ali a doutora Vanessa Gerber, o doutor Fernando Gerber, né? Que é odontologia, e também os serviços ali com a doutora Vanessa Gerber, com os trabalhos de diagnóstico por imagem ali. Então nós vamos orar a nosso Deus agora, pedindo que Ele esteja nos abençoando. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, por esta época, ó Deus, que nós estamos agora, tão festiva, que traz tão bons sentimentos. E nós pedimos ao Senhor a Tua bênção para esse momento de reflexão na Tua Palavra, que o Senhor esteja também iluminando aquele que estiver ouvindo, ó Deus, e vendo este programa. Te agradeço pela vida da Ananda, do Céu, ó Deus, dos funcionários da Nova Era TV. Que o Senhor esteja abençoando cada vez mais, ó Deus, esta empresa, e que esse sinal, ó Deus, onde chegar, seja também uma bênção para aqueles que estiverem recebendo, ó Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, Deus. Queridos, então nós vamos ler aqui o texto muito conhecido da Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16 até o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 3, de 16 a 21, diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Então, queridos, meus amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores, a Palavra de Deus nos traz uma revelação importante, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo como o unigênito Filho de Deus, o único que Deus gerou com a sua própria substância, né, vamos dizer assim, como descreve a nossa teologia. Interessante que esse assunto, essa conversa de Jesus, ele está tendo com um homem que tem uma posição muito alta na igreja ali, né? Na sinagoga, um homem chamado Nicodemos. Então essa conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos vai à noite visitar Jesus, vai na calada da noite, não quer ser visto pelos outros, mas ele chega para Jesus e diz que ele
ele sabe que Jesus provém de Deus pelas coisas que ele fala e pelas coisas que ele faz, né? E aí Jesus, na conversa com ele, revela que o homem não pode conhecer a Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos faz uma pergunta que para ele não fez sentido isso que Jesus falou. Como assim nascer de novo? Pode um homem, depois de velho, voltar ao ventre da mãe? Não é? E aí Jesus se espanta com a incredulidade ou a falta de percepção espiritual de alguém que tem uma posição tão elevada na direção espiritual de um povo, né? Nicodemos era um dos principais da sinagoga. E ele faz essa pergunta e Jesus diz, eu estou falando coisas espirituais, se você não entende coisas espirituais tão simples, né? Como é que você pode estar à frente aí, né? Ter um cargo tão importante aí diante do povo, né? Então, essas coisas são interessantes porque diz respeito exatamente à concepção, muitas vezes, que nós temos de Deus e de um relacionamento com Deus, né? Achamos, às vezes, as coisas espirituais longe demais de nós, complicadas demais, mas Jesus ele traz para um nível de uma explicação muito simples, né? Que quando nós cremos em Deus, declaramos essa fé e passamos pelo rito do batismo, pela experiência do Espírito Santo, pela leitura da palavra, nós descobrimos uma nova vida, nós nascemos de novo, nós somos apresentados a uma nova realidade, de que é possível sim um relacionamento com Deus e um relacionamento de pai para filho, de pessoas muito íntimas, né? De um relacionamento diário, né? De conversas, de instrução, de crescimento. Então, Jesus explica aqui para Nicodemos a missão dele, como ele veio, por que ele veio. Ele começa com esse versículo muito conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O motivo de Deus é o amor. E o amor a quê, né? Eu fiz essa mensagem na igreja e coloquei o tema dela como essa não é só mais uma de amor. Em referência à música do Lulu Santos, ele escreve uma música que ele diz, essa é mais uma de amor, não é? Então essa mais uma de amor, interessante que se a gente colocar em paralelo com a palavra de Deus aquilo que o artista escreveu, é bem isso, não é? Ele começa dizendo na sua música que essa revelação do amor que ele tem por alguém, é um amor platônico, né? Ele diz que ele não quer revelar, que se der alguma coisa errada, fica só entre ele e ele. Ninguém precisa saber, né? Então, pode até parecer uma coisa extraordinária, mas é uma questão dele. E é exatamente assim que o ser humano entende o amor. É uma coisa egoísta, para si, né? Para satisfazer os seus desejos, para suprir as suas necessidades. Deus não agiu desse jeito com a gente, né? Deus, ao contrário, ele abriu mão do seu próprio filho por nós, né? Ele enviou o seu próprio filho, ele não precisava suprir a sua necessidade, mas a nossa necessidade. Então o amor de Deus, ele é um amor que fala primeiro do amor maior, o amor maior de Deus por nós. Não nós como pessoas, como aqueles que, quando a gente fala de amor, a gente sempre pensa nesse amor de paixão, né, de sentimento, de charme, de ações que a gente faz. E o amor, quando a gente parte para esse lado, né, esse amor filéu, de sentimento, né, como diz no grego, né, ele é um amor enganoso, ele é um amor muitas vezes de aparência e no fundo ele é um amor egoísta, ele é um amor que quer suprir a nossa carência, a nossa necessidade de completude muitas vezes, né? Então o amor de Deus, ele não se baseia nessa carência de precisar preencher algo que está faltando nele, e nem se baseia também no nosso charme, não é? O amor de Deus por nós não é por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, né? Não é pela beleza dos meus olhos castanhos, dos meus olhos azuis, da minha cor de pele, dos meus cabelos.
das minhas ações de caridade, da minha bondade para com o outro. Não, esse amor, ele é um amor na eternidade, antes da minha existência e muito depois da minha existência. Esse é um amor pela criação, né? A criação se perdeu, caiu. Então Deus, na sua plenitude de amor, que para nós compreendemos essa magnitude de amor somente pela fé, né? Crendo em Jesus. E ele entregou o seu próprio filho, o seu unigênito filho, o único filho, para morrer por nós, né? Nenhuma outra criatura foi designada para isso. Teve o seu nome comparado com Jesus. Nenhuma outra criatura. Nem anjos. Hebreus vai dizer lá. Nem anjos mereceram essa atenção, essa dignidade, né? Quanto mais algum outro ser humano. O próprio Jesus é a encarnação de Deus, o seu próprio Filho, e a missão dele está bem delineada aqui, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então esse entendimento ele passa a ser algo muito claro, e essa explicação que Jesus dá a Nicodemos, nós precisamos entender a partir da perspectiva da fé, né? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que perecer? Porque o salário do pecado é a morte, né? Infelizmente a humanidade se corrompeu, preferiu voltar as costas a Deus, mas Deus, com o seu plano eterno, com a sua responsabilidade, com o seu amor, na sua interação com a Trindade, com Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele cumpre esse propósito eterno de nos salvar, de salvar a criação, né? E para isso ele precisa do sacrifício do seu próprio Filho. Esse texto nos traz essa luz, joga essa luz exatamente em cima do propósito de Deus e também da nossa necessidade de que fosse Ele que fizesse isso. Jesus não veio julgar nenhum de nós, Ele veio nos salvar. Nós já estamos julgados. Pelo quê? Né? Aqui, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Então, aquilo que eu falei, nada do que nós fizemos ou do que nós somos trouxe essa salvação. Aliás, as nossas obras, elas são condenadas, são condenatórias. Elas já nos condenaram. A obra que Jesus traz, essas sim são meritórias da salvação. Está em Jesus o mérito da salvação. Por quê? Porque ele voluntariamente se entregou. Ele morreu no nosso lugar. A morte de Jesus é vicária exatamente nesse ponto, na troca. Quem merecia a morte foi quem errou. Quem merecia a morte é quem fez as más obras. Mas as obras de Jesus não são más. Pelo contrário, ele glorificou ao Pai, como João vai dizer na oração que ele reproduz de Jesus lá no capítulo 17, ele glorificou ao Pai na vida dele, obedecendo ao Pai em tudo e fazendo as obras que o Pai designou que ele fizesse, e não as nossas obras. As nossas obras, pelo contrário, elas não glorificam a Deus. Contrariamente, elas tentam nos glorificar. Né? As nossas obras são egoístas, nossas obras são manchadas pelo pecado. É isso que a gente precisa compreender. A extensão do pecado na nossa vida, como a teologia calvinista, né, protestante, diz, todo o nosso ser foi atingido pelo pecado. A nossa depravação, ou seja, a extensão do pecado na nossa vida atingiu todas as nossas áreas. Não há uma área do nosso intelecto, do nosso corpo, da nossa vida que não esteja sob a influência do pecado, sobre a decadência do pecado. Não há nada santo em nós. A palavra de Deus diz que Deus olhou e não viu nenhum sequer, nenhum justo sequer. Então é isso que
essa revelação de Jesus como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi dado por nós, não é? E aí, esse amor maior, ele é revelado pela fé. E além de ser revelado pela fé, ele mostra as obras que esse amor traz, não é? O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Elas só podem ser feitas em Deus quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo a fazê-las em Deus. Um texto para a gente colocar à prova as nossas obras é um texto muito conhecido, já cantado em verso e prosa pelos nossos poetas contemporâneos, como Renato Russo, é 1 Coríntios capítulo 13, que fala justamente sobre o amor. Então, a prova, o parâmetro para medirmos as nossas obras é a palavra de Deus. A palavra de Deus vem trazendo aqui a descrição sobre o amor, né? O que é o assunto, né? Deus é amor, mas que tipo de amor é esse? Quando a gente fala que essa luz veio e jogou luz sobre as nossas obras, a gente está falando sobre a obra do amor também, né? Não só o nosso pecado, aquilo que nós fazemos de errado, mas as nossas intenções por trás das nossas boas obras, que nós acreditamos como boas obras, né? Então, quando a gente joga a luz sobre aquilo que eu falei, né, no começo, a música do autor Lulu Santos, dizendo que o amor dele não precisa ser conhecido por ninguém, porque se não for nada disso, caberá só a ele esquecer, né? Na verdade, é exatamente isso, é algo egoísta. Ele estava tentando preencher algo em si mesmo e que não interessava mais a ninguém, nem ao objeto do amor dele, né? Saber ou não se ele amava aquela pessoa. Então, esse parâmetro da palavra de Deus é interessante, que a gente começa lendo aqui, lembrando que ele está escrevendo uma carta a uma igreja que é extremamente espiritual, né? Com vários dons, pungente, com muita gente, mas é uma carta de exortação, a que eles voltem ao amor, que tudo aquilo que está sendo feito em nome do Espírito, tudo aquilo que está sendo feito como algo espiritual, não tem validade. Pense, né? Que choque isso, mas o apóstolo Paulo coloca um parâmetro para se julgar as obras. É a luz que Jesus trouxe para jogar em cima das nossas obras. É a palavra dele. E aí o apóstolo Paulo começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, as obras espirituais, falando em línguas dos homens e dos anjos, se ela for para trazer uma glória pessoal sobre aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu faço diferente dos outros, tentar trazer uma glória pessoal e não para Deus, quando se joga essa luz sobre essas obras, elas não passam. Elas não passam. Serei como o bronze, ou seja, o bronze ele faz barulho também, você só está fazendo barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Outra luz jogada em cima de obras, e obras espirituais, a gente está falando aqui, de conhecimento, de pregadores, de pregação, de fé, que nós, né, que é visível aos outros, o tamanho da fé. A minha fé chega a transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. O que é amor? Que isso seja em favor do próximo para ele conhecer a Deus, não para me glorificar, não para achar que eu sou o homem de Deus, não para trazer uma glória vã para mim, porque essa glória é de Deus, essa obra é para Deus, não é para o ser humano. Então, o Espírito Santo, através da obra que Jesus fez ali, joga essa luz
como um parâmetro para se avaliar se o que está sendo vivido e feito é para a honra e glória de Deus ou por uma glória pessoal. As nossas obras são más nesse sentido de não conhecermos ou não glorificarmos a Deus. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sempre que eu leio esse texto aqui, eu lembro daqueles monges tibetanos que eles protestam pela paz. Eles colocam fogo no próprio corpo. Não digo que não seja uma obra extraordinária, digna de admiração, mas qual é o propósito? É glorificar a Deus? Não é. Perceba a luz que é jogada em cima dessas obras que parecem muito, muito boas. Quem que não fica admirado de uma pessoa doar todos os seus bens? Eu conheci, gente, um senhor uma vez, o nome dele, ele já faleceu, o senhor Peter. Ele era um homem extraordinário com a sua esposa, Patrícia. E ele era um americano, norte-americano, que vivia aqui no Brasil. Ele era o CEO, aliás, consultor financeiro de 5 grandes empresas, 5 empresas multinacionais no Brasil. Mas ele dizia que ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha paz. E quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele distribuiu todos os seus bens aos pobres. Não ficou com nada. Se tornou missionário entre a classe A, entre a nata dos empresários em São Paulo, falando de Jesus. E nunca lhe faltou nada. Conheci pessoalmente, eu almocei na casa deles. É extraordinário o testemunho deles. Então, o amor aqui, se ele não for esse motor de tudo que nós fazemos, e somente o Espírito de Deus vai jogar essa luz sobre o que nós fazemos. Por isso que Jesus veio, por isso que nós comemoramos o Natal, porque Ele é o dom supremo, Ele é o amor encarnado. Ele não fez nada para glorificar a si mesmo, tudo que Ele fez foi para glorificar o Pai e, inclusive, entregar a sua vida por nós. Que nesse Natal você tome consciência disso. Observe suas obras. Coloque o parâmetro da palavra de Deus. Verifique aquilo que está motivando as suas ações. Dar presente para os necessitados. É uma ótima obra. Mas se você quer a sua foto no jornal, se você quer que os outros reconheçam aquilo que você está fazendo, a motivação é muito egoísta. É uma motivação que não passa pela prova da luz de Deus. Mas quando nós entregamos e nos arrependemos, Deus transforma a nossa vida. Feliz Natal, Deus abençoe, que esteja mudando a sua vida e abençoando o seu lar através dessa palavra.